Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, que esta paz ela venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. E estamos aqui nesta segunda-feira, dia 16 de setembro de 2024, para junto nós darmos continuidade à leitura da palavra do Senhor nosso Deus. Hoje nós estaremos lendo Esdras 7 e nós vamos ler um total de 28 versículos. Hoje o Rio de Janeiro está com um clima, vamos dizer assim, bastante agradável, tá meio abafado, mas está correndo uma ventilação. E como está acontecendo, no Brasil inteiro, o céu também aqui está cinzento, O céu aqui também está cinzento. Hoje eu acordei, e quando eu fui sair pela manhã, dava para sentir cheiro de fumaça, Até comentei com a Lília, olhei para os postes para ver se era alguma coisa, que em frente à minha casa aqui tem um poste que de vez em quando a gente vê ele ali fumegando, querendo sair aquelas partículas, e não era, estava tudo normal. E quando eu cheguei hoje na clínica, aí a enfermeira falou também da mesma forma. A Marley, falando aqui com a Lília também, a Marley comentou, não sei se aconteceu com vocês, mas aconteceu de vocês abrir a porta hoje e sentir cheiro de fumaça? Eu falei, olha, hoje eu senti. Então nós vemos, irmãos, que esse negócio das queimadas aí, muitas queimadas aí, é criminoso, Pessoas que estão sendo pagas para fazer isso, como a gente já viu em algumas reportagens. E, infelizmente, são aqueles seres humanos, que não pensam naquele que tem problemas, respiratório, que a fumaça causa uma dificuldade muito grande. Mas fazer o quê, irmãos? Quem não tem Deus no coração vai pensar nos outros? É complicado. Mas quero lembrar que hoje é segunda-feira e hoje nós teremos a nossa live em família. Eu, a irmã Lília, a Adrielen, o Adriel, o meu pai, pastor Adão, direto da cidade de Campos. E vocês são os nossos convidados para estar conosco na nossa live em família, hoje, segunda-feira. Vamos para a nossa oração para já darmos início à nossa leitura da palavra do Senhor, que hoje vai ser um único tópico. Amém? Então vamos falar com o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, ó Deus, nós estamos entrando na Tua presença em oração, pedindo de Ti, meu Deus, a Tua graça sobre a vida deste irmão, desta irmã, este inscrito deste canal, Pai, aqueles que estão pela primeira vez hoje, que o Senhor possa falar a este coração, é o que eu te peço, eu te agradeço. Amém. Então vamos agora à nossa leitura. Eu sou o teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e este é o seu canal Tempos Rio. Vamos hoje, livro de Esdras, capítulo 7, a partir do verso 1. Artaxerxes envia Esdras a Jerusalém para proclamar o edito em favor dos judeus. Amém? Então vamos à leitura. Esdras 7 e verso 1, que diz assim: E passadas essas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de
Ilquias, verso 2, filho de Salum, filho de Zadoqueu, filho de Aitube. Verso 3, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote. Verso 4, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buqui. Verso 5, filho de Abisuá, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Verso 6, este Esdras subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E segundo a mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Verso 7. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, e dos sacerdotes, e dos levitas, e dos cantores, e dos porteiros, e dos netineus, no ano 7º do rei Artaxerxes. Verso 8. E no mês 5º veio ele a Jerusalém, e era o 7º ano deste rei. Verso 9. Porque no primeiro dia do primeiro mês foi o princípio da sua subida de Babilônia, e no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do Senhor, ou melhor, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Verso 10. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Verso 11. Esta é, pois, a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdra, o escriba das palavras dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos sobre Israel. Verso 12. E Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdra, escriba da lei do Deus dos céus, paz perfeita. Verso 13. Por mim se decreta que, no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Verso 14. Porquanto, da parte do rei e dos seus 7 conselheiros, és mandado para fazer inquirição em Judá e em Jerusalém, conforme a lei do teu Deus, que está na tua mão. Verso 15. E para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente deram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Verso 16. E toda a prata e o ouro
que achares em toda a província da Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes que voluntariamente oferecerem para a casa de seu Deus que está em Jerusalém. Verso 16. Agora é o verso 15, né? O verso 15, que diz assim, verso 15 não, olha eu confundindo aqui, verso 17. Portanto, comprarás com este dinheiro novilhos, carneiros, cordeiros, com as suas ofertas de manjares e as suas libações, e oferecerá sobre o altar da casa do vosso Deus, que está em Jerusalém. Verso 18. Também o que a ti e a teus irmãos bem parecer fazerdes do resto da prata e do ouro, e fareis conforme a vontade do vosso Deus. Verso 19. E os utensílios que te foram dados para o serviço da casa de teu Deus, restitua-os perante o Deus de Jerusalém. Verso 20. E o resto do que for necessário para a casa de teu Deus, que te convenha dar, ou darás da casa dos tesouros do rei. Verso 21. E por mim mesmo, o rei Artaxerxes, se decreta a todos os tesoureiros que estão da além do rio, que tudo quanto vos pedir o sacerdote Esdra, escriba da lei do Deus dos céus, apresuradamente se faça. Verso 22. Até 100 talentos de prata, e até 100 couros de trigo, e até 100 batos de vinho, e até 100 batos de azeite, e sal sem conta. Verso 23. Tudo quanto se ordenar, segundo o mandado do Deus do céu, prontamente se faça para a casa do Deus do céu, porque para que haveria grande ira sobre o reinado do rei e de seus filhos. Verso 24. Também vós fazemos saber acerca de todos os sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, netineus e ministro desta casa de Deus, que se lhe não possa impor nem direito, nem antigo tributo, nem renda. Verso 25. E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus, que está na tua mão, põe regedores e juízes que julguem a todo o povo que está da além do rio, a todos os que sabem as leis de teu Deus, e aos que as não sabe, as farei saber. Verso 26. E todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, logo se faça justiça dele, que seja morte, quer degredo, quer multa sobre os seus bens, quer prisão.
verso 27. Bendito seja o Senhor Deus de nossos pais, que tal inspirou ao coração do rei para ornarmos a casa do Senhor que está em Jerusalém. Verso 28 e final. E que estendeu para mim a sua beneficência perante o rei e aos seus conselheiros e todos os príncipes poderosos do rei. Assim me esforcei, segundo a mão do Senhor sobre mim, e ajuntei dentre Israel alguns chefes para subirem comigo. Amém? Então tá aí o capítulo 7, que a gente começa a entender aqui um pouquinho que até aqueles, que proibiam o levantar, da casa do Senhor, você vai ver que agora já passa a enviar, o Esdra para poder ir lá entregar o recado. E o recado, qual era esse recado? Era exatamente para que todos se voltassem à construção ali do templo. E como em todas as vezes que eles construíam o templo, eles se preocupavam bastante também com os utensílios, com aquilo que seria usado. E você vê que o rei, pede para Esdra para ele ir pela redondeza, pela província, e tudo que fosse ouro, tudo que fosse prata, seria levado da Babilônia para Jerusalém. Você lembra que esses mesmos utensílios, vamos dizer assim, ele chegou também a ser levado, tirado da casa do Senhor para a Babilônia. E agora o rei, ele volta tudo como era antigamente, tirando tudo da Babilônia para poder levar novamente para Jerusalém. E você vê que a ordem foi dada, Nós lemos aqui que ele fez aquele decreto, ele fez o decreto, e aqueles que voluntariamente, oferecesse para a casa do Senhor, seria levado até Jerusalém. E eu acho interessante que quando ele coloca o decreto, que o que era para fazer ali era para fazer rápido. O versículo 21 vai dizer: apresuradamente se faça, quer dizer, vai ter que começar rápido. E aqueles que não fossem? O texto vai dizer aqui que muitos que não entrassem com aquele propósito, o texto vai dizer que a justiça seria feita sobre a vida dele. Você observa que Esdra, ele chama sacerdote, ele chama o povo de Israel, todos aqueles que queriam subir com ele para Jerusalém, ele chama, convida, e eles automaticamente, eles tomam aquela decisão para poder ir novamente a Jerusalém para a reconstrução da casa do Senhor. Eu acho até interessante que Artaxerxes vai dizer que era por Deus dos céus, Pois Deus era a reforma da casa do Deus dos céus. E eu quero dizer para você que Esdra, ele foi. E como o texto finaliza, alguns chefes para subirem comigo. Quer dizer, ele ajuntou o povo de Israel, e no meio desse povo, alguns chefes, foram com ele a Jerusalém para poder reformar ali, o templo
do Senhor Deus dos céus. Amém? Então que Deus abençoe. Amanhã nós estaremos aqui no capítulo 8. Nós estaremos aqui no capítulo 8, amanhã, terça-feira, e nós vamos ler um total de 36 versículos. Amém? Eu quero agora fazer uma oração, mas antes dessa oração só quero lembrar que hoje à noite nós teremos a nossa live em família, né? Como eu falei para vocês, meio nublado, meio cinzento, mas está bastante abafado aqui São Gonçalo, né, o Rio de Janeiro. Então vamos falar com o Senhor nosso Deus? Senhor meu Deus e meu Pai, mais uma vez, ó Pai, eu quero te agradecer por mais esta semana. Senhor, eu me coloco, meu Deus, diante da Tua presença para poder apresentar a minha vida, o meu lar, a minha família em Tuas mãos. Eu peço a Ti, Pai, abençoa, Senhor, a vida, Senhor, deste inscrito, desta inscrita, desta família, Pai, que acompanha agora. Coloque as Tuas mãos poderosas. Como eu sempre digo, abra o meu entendimento para com a Tua palavra, abra o entendimento deste irmão, desta irmã, abra, Senhor, o nosso entendimento nesta tarde. É o que eu te peço, Pai, eu te agradeço. Amém. E amém, Senhor Jesus. Amados, Deus abençoe. Foi aí mais esta live no canal Tempos Rio. Só lembrando que hoje à noite nós estaremos com todos vocês em mais uma live no horário das 20 horas. Live da nossa família aqui juntos, reunidos para podermos falar da grandeza do Senhor. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor, que esta paz ela possa reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. E como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à sua tenda. E se chegar, existe um Deus para te livrar. Amém? Deus abençoe e aproveite uma ótima semana para todos. Deus abençoe.